ambiental estratégica, economia circular, tem uma carreira bastante importante, né? Trabalha com também sustentabilidade e economia circular, tem muitos projetos de pesquisa, mais de 30 projetos de pesquisa, projetos também de extensão, de consultoria, quase 100 artigos publicados em revistas científicas, e tem trabalhado em diversos países da comunidade europeia, a Inglaterra, também nos Estados Unidos e outros países da comunidade europeia, além de Portugal, também Espanha, Itália, enfim, na África também, e também no Brasil, que tem parceria com a USP e trabalha também nessa área de avaliação de impacto ambiental, avaliação ambiental estratégica, tem participado de eventos aqui no Brasil também. Então, eu agradeço muito novamente a presença do Tomás e passo a palavra a ele para dar início, então, à palestra de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Nemésio, professor Nemésio Salvador, pela apresentação. É um gosto revê-lo e estar aqui convosco. Pronto, o que eu tinha combinado convosco, com o professor Nemésio, é fazer um seminário sobre a avaliação de impacto ambiental e a ligação com a economia circular, que é um tema, vamos dizer, relativamente novo e ainda pouco explorado, e por isso foi o tema que selecionamos para este seminário. Eu admito que me estejam a ouvir bem, sim? Sim. Ok, perfeito. Então vou começar por tentar partilhar isto. Às vezes não funciona muito bem, né? Bom, tinha a ver com as configurações do Google Chrome. Nós nunca usamos este Google Meet porque achamos isto muito mal. E por isso mas pronto, mas vamos lá ao que interessa. Estão a ver o PowerPoint? Sim. Ok, obrigado. Agora está dando para ler. Sim. Ok. Eu não vos perguntei, mas vou perguntar agora. Esta audiência sabe da avaliação de impacto ambiental e sabe da economia circular? Sabe das duas coisas? Como é que... Eu não perguntei isto ao Nemésio. Nemésio. Não te ouço, não ouço. Fica a seu critério, viu, Tomás? Não tem problema. Mas a audiência sabe alguma coisa de avaliação de impacto ambiental e de economia circular ou não?
Desculpa, não entendi. O público que está a assistir sabe de economia circular e avaliação de impacto ambiental ou não? Sim. Ok. Mas, viu, Tomás, se você quiser falar rapidamente, definir rapidamente, fica também a seu critério. Pode ser que alguém... Está bem. Você dá a sua Ok. opção. Sim, eu tenho aqui alguma coisa para introduzir, vamos ver se isto é muito, se é pouco, mas deve ser suficiente. Pronto, então vamos lá começar. Agora devem estar a ver bem a tela com o PowerPoint. Hum, a apresentação de hoje é sobre a avaliação de impacto e a ligação com a economia circular. Como o professor Nemésio referiu, eu sou professor de avaliação de impacto ambiental e avaliação de sustentabilidade e planeamento na Universidade Nova de Lisboa. E a primeira coisa a dizer é agradecer o convite, já o tinha feito, mas vou fazer de novo, é com muito gosto que venho aqui. Isto não interessa, a minha nota biográfica, enfim, não interessa muito. Bom, a apresentação tem um enquadramento sobre o contexto da economia circular e, e depois então contexto da economia circular e a ligação com, com a avaliação de impacto ambiental e depois então tem algumas das propostas que eu entendo que se podem sobre como é que se pode articular e fazer a ligação entre a economia circular e a avaliação de impactos e por isso está associada a esses resultados e discussão. Esta apresentação que eu vou fazer convosco, eu fiz recentemente na conferência de uma associação internacional que se chama International Association for Impact Assessment. Uma parte disto eu apresentar lá, não tudo, mas para nessa conferência sobre avaliação de impactos que foi em Bolonha há uns meses atrás. Bom, admitindo porque estas perguntas não são assim muito importantes, eu vou continuar, admitindo que há algum conhecimento sobre o que é a avaliação de impacto, o que é a economia circular e a avaliação de impacto, e vou saltar estas perguntas e começar por referir, começar por introduzir o conceito. Bom, a avaliação, a área ambiental e a área da sustentabilidade, incluindo a área da avaliação de impactos e a literatura científica e técnica tem sido muito atraída pelo conceito da avaliação de impacto, pelo conceito de economia circular. O conceito de economia circular é um conceito muito popular que tem capturado, digamos assim, alguma da literatura técnica e científica da área do ambiente e, portanto, há uma curva crescente de interesse da literatura técnica ou científica, incluindo dos trabalhos de mestrado e doutorado na área da economia circular. Portanto, cada vez tem havido um boom muito grande deste crescimento na área da economia circular, portanto, capturando, como eu disse, a área do ambiente e da sustentabilidade. Portanto, recebendo muita atenção por parte da academia, da indústria e dos decisores, enfim, de decisores e políticos no geral. Quando falamos em economia circular, como o nome indica, é a oposição à economia linear. E, portanto, quando falamos de economia circular, falamos de um ciclo em contraponto com uma sequência linear dos modelos económicos. Normalmente, no vosso lado esquerdo, conseguem ver que a economia linear é o que nós estamos habituados a capturar recursos ou recolher recursos, utilizá-los para produzir determinados bens ou serviços e, a partir daí, há a produção de energia e de resíduos e de poluição, e de poluentes, emissões poluentes e, claro, a produção do próprio recurso, seja ele um par de sapatos ou outra coisa qualquer. A economia circular, no vosso lado direito, de uma forma esquemática, é a oposição a esse modelo
esse modelo linear, onde o resíduo deixa de ser resíduo e a energia perdida deixa de ser perdida para ser aproveitada e o resíduo aproveitado ou transformado, nomeadamente através da reciclagem, mas não só, há muitas outras formas de continuar o ciclo da atividade económica sem produzir ou minimizando a produção de resíduos de energia e minimizando a produção de poluentes. E como veem, neste círculo da economia circular, desde a concepção de um determinado produto à produção desse produto e distribuição, e depois há depois um conjunto de atividades que se podem fazer, nomeadamente a reciclagem, mas é apenas um exemplo, para evitar a produção de resíduos, evitar a produção de perda de energia e evitar a produção de poluentes. Portanto, reduzindo os impactos ambientais de uma determinada atividade económica. Estes dois esquemas gráficos que estão aqui representados, eles mostram, de algum modo, alguns dos modelos de economia circular mais conhecidos. Esses modelos de economia circular mais conhecidos, do vosso lado esquerdo, tem a famosa borboleta, que descreve o modelo da borboleta. Professor, o Professor, slide saiu. parou a apresentação. Parou? Ela saiu da tela. Pronto, voltou. Não, saiu. Ué. E agora? Saiu, professor. Isso. Saiu outra vez? Saiu. Estamos tramados. Ai, miséria. Espera. Só o Brasil é que usa o Google Chrome. E os americanos, talvez, não é? Voltou. Voltou? Voltou. Menos mal. Um segundo. Se puder ampliar um pouco, melhor. Aí. O que é que estão a ver? Está ótimo, O que é que professor. vocês estão a ver? Está Sim, ótimo? Está tá bem. apresentado? Está ótimo. Estão a ver o slide inteiro? Sim. Sim. Agora está dando para ver Sim. direitinho. Ok. Menos mal. Ok. Ok. Então vamos continuar. Estava eu a dizer que este modelo conceptual que vocês estão a ver à vossa frente, neste caso, é um modelo, é um dos modelos de economia circular mais conhecidos, que se chama modelo dos 10 R's, e é para explicar como é que a economia circular pode funcionar muito para além da reciclagem da reciclagem e da recuperação de materiais. Portanto, este modelo é um modelo dos 10 R's que está aqui representado, que foi desenvolvido por um conjunto de autores, em particular, o primeiro autor é o Potting, em 2017, e basicamente o que diz é que a economia circular é muito mais, além de ser essa, vamos dizer, circularidade em contraponto com o modelo linear, vem dizer que a economia circular não é só reciclagem e recuperação de materiais. Esses são os R's mais fáceis, que são os repararem aqui no vosso lado direito, têm a recuperação, a reciclagem,
até a reparação, enfim, a reutilização, até os R's mais difíceis, que é o repensar e o recusar. Portanto, estes autores dizem que a economia circular é muito mais do que os 3 ou 4 R's que nós estamos habituados, habituados a tratar na área dos resíduos, e a economia circular pode pelo menos ter estes 10 R's, onde o R mais difícil é certamente o R de recusar o consumo. Recusar o consumo e, portanto, tornando o consumo mais sustentável. Portanto, estes 10 R's são muito conhecidos, é um artigo muito citado, um trabalho muito citado na área de economia circular. Portanto, se alguém estiver interessado em trabalhar em economia circular, tem que conhecer pelo menos este modelo que eu estou aqui a apresentar. Portanto, a economia circular, só um segundo. A economia circular, portanto, é reconhecida como um instrumento ou uma estratégia que tem um potencial muito grande para contribuir para estratégias mais sustentáveis e para modelos mais sustentáveis. E, portanto, este conceito de economia circular está muito associado a essa transição para a sustentabilidade. A economia circular não é sinónimo de sustentabilidade, mas sim é considerado uma ferramenta ou uma estratégia que contribui para modelos mais sustentáveis. Portanto, dito isto, chegados até aqui, esta minha primeira conversa era só para vos introduzir sobre o conceito de economia circular, mas de uma forma muito, muito curta, muito sucinta, citando alguns dos modelos, alguns dos princípios. Dito isto, a avaliação de impactos ambientais, de projetos ou de planos, também tem necessidade de integrar e de olhar para o conceito de economia circular. E o conceito de economia circular pode ser visto à luz da área da avaliação de impactos ambientais. Portanto, a avaliação de impacto ambiental tem também por necessidade integrar os conceitos ou as estratégias, os princípios de economia circular. E, portanto, facilitando não apenas a integração dessa circularidade na avaliação de atividades económicas, como os projetos, mas como também melhorando a própria circularidade dos processos de avaliação de impacto ambiental. E, portanto, a economia circular aparece-nos como uma resposta a um conjunto de padrões e de modelos insustentáveis de produção e consumo, procurando apoiar essa transição para um modelo mais sustentável, ambientalmente, com menores impactos ambientais. E, portanto, é uma mudança do modelo de capturar ou de, vamos dizer, recolher recursos, utilizá-los, produzir alguma coisa e depois descartá-los através da produção de resíduos, energia e poluentes, para um modelo que seja um modelo de recursos, de gestão de recursos mais circular. Um modelo que gera os recursos olhando para o resíduo ou para o poluente como um recurso que pode ser aproveitado. E na verdade, esta mente circular permite-nos pensar que podemos reaproveitar, podemos ter um modelo de gestão de recursos mais eficaz, mais otimizado. E daí que se diz um modelo de gestão de recursos circular. Alguns autores até defendem mesmo que não se deve usar a designação de economia circular e devemos usar a designação de modelo de economia, de sociedade circular, porque não é só a economia, há um conjunto de aspectos humanos, de natureza humana, social, que devem ser também integrados nesta forma diferente de ver as atividades de produção e consumo. Quando eu digo que vou com os R's daquele modelo que eu vos mostrei há pouco, este modelo, os 10 R's, quando eu digo que o R mais difícil é o R de recusar o consumo, estamos a falar de um R, para além do R da reciclagem, que são os mais fáceis, ou da reparação, que é um R intermédio. O modelo de recusar o consumo é um modelo que tem essencialmente uma carga social.
que tem a ver com os comportamentos e com as atitudes das pessoas ou dos indivíduos perante o consumo. E, portanto, a dimensão humana ou a dimensão social é muito importante quando falamos de economia circular, e por isso é que alguns autores defendem que se deve falar de modelo de sociedade circular até, em vez de modelo de economia circular. E, portanto, a economia circular aparece-nos como uma estratégia, uma ferramenta para apoiar essa transição para a sustentabilidade, como eu tinha dito há pouco. O que eu vos vou partilhar convosco, até agora o que vimos foi, vamos dizer, o que eu fiz até agora convosco foi enquadrar alguns dos conceitos que me parecem importantes para se perceber o que vamos ver a seguir, portanto, perceber o contexto de economia circular, admitindo que conhecem relativamente bem os conceitos da avaliação de impacto ambiental. A lacuna que eu procurei, que eu vou procurar, a lacuna de investigação que eu vou procurar trazer para este seminário é a seguinte: apesar de haverem muitos estudos sobre economia circular, há milhares de artigos publicados e livros sobre economia circular, há milhares de livros e de artigos publicados sobre avaliação de impacto ambiental, há poucos trabalhos que façam a ligação entre economia circular, as práticas de economia circular e as práticas de avaliação de impacto ambiental. Portanto, isto é uma lacuna que está identificada de forma clara. E apesar de haver também trabalhos que alertam para a importância da economia circular, e de envolver os diferentes atores e dos benefícios que pode trazer a economia circular e as oportunidades, a ligação entre, como eu disse, a ligação entre a economia circular e a avaliação de impactos de projetos, é basicamente uma coisa muito pouco explorada, apesar de haver alguns trabalhos e apesar de se saber como fazer isto. É possível dizer como é que se pode fazer essa ligação. Aliás, agora em Brasília, em o próximo outubro, no mês de outubro, eu vou ter um curso recente, um curso de curta duração, para explicar justamente como é que isto se pode fazer. Associada a esta pergunta, a esta lacuna de investigação, uma das perguntas muito importantes que eu vou procurar discutir aqui convosco é se a economia circular deve ser incluída como um tópico adicional nos estudos de impacto ambiental, portanto, nos relatórios de impacto ambiental, como uma espécie de um capítulo novo, ou se deve ser um tópico que deve ser analisado num relatório separado, portanto, para além do estudo de impacto ambiental, ter um documento à parte onde se estuda a economia, avalia os impactos na economia circular, ou ainda se deve ser visto, a economia circular deve ser vista como um tópico de chapéu largo que permita avaliar a circularidade do processo de avaliação de impacto ambiental. Ou ainda, por último, se deve ser uma combinação destas três perguntas que eu acabei de passar por elas. E por isso, o objetivo principal deste seminário é discutir convosco e mostrar-vos alguns dos caminhos possíveis para estas perguntas. E, portanto, o objetivo principal é, sabendo que não há modelos nem diretrizes sobre como fazer, não há muitos modelos sobre como fazer essa ligação entre a economia circular e a avaliação de impacto ambiental, justamente este seminário vem procurar mostrar como é que isso pode fazer. Portanto, procura desenvolver, mostrar-vos um caminho possível para fazer a integração da economia circular na avaliação de impacto ambiental. Eu não disse no início, mas a economia circular não é nova, não é um conceito novo. Ela só se tornou muito popular recentemente. Mas é um conceito que tem sido discutido ao longo dos anos,
ao longo dos últimos 40 anos. Só que muitas vezes não era discutido sem ser com esse nome, com essa designação. E, portanto, este seminário vai-vos mostrar o resultado de alguma pesquisa que tem sido feita, em que eu estive a coordenar essa pesquisa, em que nós o que fizemos foi uma abordagem triangulada, uma abordagem metodológica de triangulação, em que procuramos usar a literatura, a revisão de literatura, fizemos algumas entrevistas com alguns stakeholders, com alguns atores, algumas partes interessadas, e depois desenvolvemos uma espécie de modelo sobre como podemos articular, integrar a economia circular na avaliação de impactos. Essa integração da economia circular na avaliação de impactos pode ser feita de muitas formas, mas uma delas, e que importa logo da partida fazer, definir, é o âmbito dessa integração. E como sabemos, quando se fala de avaliação de impactos, falamos de pelo menos quatro P's: políticas, planos, programas e projetos. A avaliação de impacto ambiental é este nível mais baixo, que eu chamei aqui o nível micro. E o nível macro ou meso está associado a um nível mais estratégico das políticas e planos e programas. E aí, a esta escala, normalmente o que se faz é a avaliação ambiental estratégica. Portanto, aqui estão os dois instrumentos mais importantes, digamos assim, mais conhecidos na área da avaliação de impactos. Claro que vale a pena dizer, e certamente já terão esse conhecimento, que no Brasil só existe legislação para avaliação de impactos, só é obrigatório para projetos, e para esta escala mais estratégica de políticas, planos ou programas, não existe legislação nacional e, portanto, a avaliação de impactos destes objetos é feita de uma forma ad hoc, é feita, vamos dizer, por vontade de alguns governos estaduais, ou pontualmente feita assim. Portanto, vale a pena sublinhar que na realidade brasileira tem esta leitura diferente de outros países. E, portanto, o alvo dessa integração da avaliação da economia circular na avaliação de impacto, do meu ponto de vista, tem que ser para estes todos. E o outro, vamos dizer, o outro alvo a considerar para o âmbito é saber que isto tem que ser uma interação de escalas, isto é, a avaliação de impactos, a integração da economia circular na avaliação de impactos tem que ter presente que isto é uma cascata entre políticas, planos e programas e projetos e, portanto, ela toca no nível macro, meso e micro. E é essa integração que terá que ser feita nesses 3 níveis, ou nesses 4 níveis, peço desculpa. E sabendo ainda que, quer para a avaliação ambiental estratégica, quer para a avaliação de impacto ambiental, há um conjunto de procedimentos administrativos e atores, incluindo as instituições públicas, que têm um determinado papel. E esses processos e atores também podem integrar, vamos dizer, o pensamento circular. Portanto, não é apenas a avaliação em si mesmo dos planos, programas, projetos, mas é o próprio processo que pode ter uma componente mais circular e queremos que esse processo de avaliação de impactos adote também práticas mais circulares. E, portanto, temos aqui esta ligação da economia circular na avaliação de impactos, pode ser vista a 2 dimensões, digamos assim, além daquele objeto que eu acabei de escrever. Portanto, isto é o âmbito da aplicação, é o âmbito, por um lado, avaliar os impactos na circularidade de políticas, planos, programas e projetos, e, por outro lado, avaliar a circularidade do próprio processo de avaliação de impactos. De seguida, vale a pena dizer que isto pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito, ou, respondendo àquelas perguntas iniciais, ou eu coloco um capítulo individual
dentro do estudo de impacto ambiental ou dentro do relatório da avaliação ambiental estratégica, um capítulo dedicado à economia circular, em que avalio os impactos na economia circular, ou coloco um capítulo, ou melhor, não coloco nenhum capítulo específico para a economia circular e vou assumir que a economia circular é transversal aos capítulos existentes num estudo de impacto ambiental. Por exemplo, nas alterações climáticas, nos resíduos, na qualidade da água, na qualidade no ruído, etc., na energia, é assumir que cada um desses capítulos adiciona uma camada, uns olhos, umas lentes de circularidade. Portanto, eu trato a economia circular transversalmente aos vários capítulos que já existem nos estudos de impacto ambiental. Eu diria que pode ser feita das duas maneiras, e porventura, em alguns casos, justifica-se ter um capítulo à parte. Por outro lado, noutros casos pode ser suficiente ter a economia circular transversal aos vários capítulos. Por outro lado, é o que está aqui do vosso lado direito. Podemos ainda achar que, em alguns casos, necessitamos de um estudo separado para a economia circular, que faça essa avaliação da economia circular a várias dimensões, no fundo que faça uma avaliação da economia circular de todo o processo de avaliação de impacto ambiental, que tenha avaliação, que avalie todo o processo da avaliação de impacto, seja ele a avaliação de impacto ambiental, seja ele a avaliação ambiental estratégica, ao longo das diferentes fases de qualquer processo de avaliação de impacto, desde a área de scoping até à parte da monitorização, do monitoramento e seguimento de um determinado projeto. Admitindo que queremos ver se um determinado processo está a integrar práticas de circularidade. Quer para uma dimensão, quer para a avaliação dos impactos de um determinado, dos impactos na economia circular, quer seja um capítulo separado, quer seja um capítulo transversal, quer seja para avaliar a circularidade de todo o processo de impacto ambiental, há um conjunto de elementos de economia circular e de princípios e de estratégias e de indicadores que devem ser tidos em conta. Ou seja, eu, para pôr isto em prática, eu preciso de conhecer que há um conjunto de áreas temáticas ligadas à economia circular que devem ser integrados na avaliação de impactos. Essas áreas e os respectivos princípios estão associados mais tarde ou posteriormente a um conjunto de estratégias e indicadores que vão permitir avaliar a circularidade de um determinado projeto ou de um determinado plano. Exemplos concretos como a reutilização de água, a poupança de energia, enfim, essas áreas temáticas têm um conjunto de princípios como minimizar a utilização da água, reutilizar a água, etc., que podem ser medidos através de indicadores, por exemplo, através de eficiência de recursos. Portanto, esta interligação entre temas, princípios, estratégias e indicadores vai permitir pôr em prática a avaliação de impactos, a melhor avaliação da economia circular no contexto da avaliação de impactos. Isto parece teórico, mas isto é, quer dizer, este aqui que estamos a ver é certamente teórico, mas do ponto de vista prático, isto é possível fazer com indicadores concretos e através de capítulos concretos que permitam avaliar a circularidade de um determinado projeto. Em que medida que um projeto de um hotel, por exemplo, um hotel ou um restaurante, tem na sua concepção do projeto técnicas para reutilização da água residual, técnicas para poupança da água de abastecimento, técnicas para reparar os equipamentos desse hotel. E, portanto, podemos ter indicadores para avaliar e dizer assim, quantos equipamentos é que vão no hotel, é que estão previstos, é que está prevista a reparação.
quantos equipamentos de consumo de água é que têm medidas de poupança de água, etc. Portanto, há um conjunto de coisas muito fáceis, muito práticas, que permitem, ao nível do projeto ou de um plano, ver como é que a economia circular está a ser internalizada. E por isso, esta proposta metodológica que eu aqui vos estou a mostrar, ela é passível de ser colocada em prática, quer ao nível da avaliação de impacto ambiental, quer ao nível da avaliação ambiental estratégica, e tornando os processos de avaliação de impactos mais circulares e fazendo com que os projetos e os planos internalizem medidas de circularidade e fazendo com que o próprio processo administrativo, ele próprio, incorpore medidas, por exemplo, de desmaterialização, em que, por exemplo, não se utiliza papel, em que, por exemplo, todo o processo de autorizações, de emissão de licenças ambientais, etc., os pareceres, os próprios relatórios, são todos em formato digital. Portanto, por exemplo, é um bom exemplo de uma medida que pode refletir a circularidade do processo administrativo de uma avaliação de impacto ambiental. Algumas notas, vamos dizer, de considerações finais para este contexto da integração da economia circular na avaliação de impactos. São as seguintes. Vale a pena sublinhar que, apesar desta proposta que eu vos apresentei aqui e que partilhei convosco, não existe ainda modelos que sejam comumente aceitos pelas autoridades internacionais ou pelas entidades internacionais. A Associação de Avaliação de Impactos, a IAIA, à escala internacional, tem algumas diretrizes sobre como fazer esta integração, mas não é um modelo que esteja, vamos dizer, aceito internacionalmente ainda, nem tampouco a legislação dos países, nem na Europa, nem noutros países, tem legislação que vão de encontro a esta ligação entre a economia circular e a avaliação de impactos ambientais. E, portanto, quer para o nível de quem executa os estudos, quer para quem é responsável pela área da avaliação de impactos, ainda não existe, digamos assim, nem formação, nem diretrizes que permitam pôr em prática amanhã este modelo que eu acabei, exemplo de caminho ou de resposta para integrar a economia circular na avaliação de impactos. Portanto, alguns dos aspectos continuam por resolver, nomeadamente ao nível institucional. Há que dar respostas, vamos dizer, ao nível da regulamentação, para que isto aconteça de uma forma mais eficaz. Por outro lado, os modelos de economia circular que existem normalmente ignoram uma parte da componente social e humana. Eles são muito tecnocráticos, são muito vocacionados para a componente dos resíduos. Eles olham para a economia circular apenas para os R's mais fáceis, nomeadamente para o R da reciclagem, ou mesmo para a reparação, ou para a remanufatura, etc. E, portanto, a componente humana, por exemplo, ao nível do comportamento de consumo dos indivíduos, ainda é muito ignorada no contexto da economia circular e muito menos no contexto da economia circular e avaliação de impactos. E, portanto, ainda há muito trabalho a desenvolver e, portanto, este caminho que eu vos mostrei aqui, desta proposta de modelo que tem vindo a ser estabilizada e que está a ser escrita, é um primeiro passo para conceber essa implementação da economia circular e para torná-la efetiva do ponto de vista prático nos processos de avaliação de impactos, promovendo uma espécie de pensamento circular dentro dos estudos de impacto ambiental, dentro dos relatórios ambientais da avaliação ambiental estratégica, contribuindo para que haja certamente um avanço da integração da componente da circularidade naquela cascata de instrumentos, desde as políticas, planos, programas e projetos. Na verdade, isto é inevitável. Isto já está a acontecer. Vocês podiam me dizer, bom, mas isso já acontece de alguma medida. Certamente que já acontecem algumas coisas, mas ainda muito aquém daquilo que se deseja que aconteça.
de uma forma muito marcada e mais visível, em que os estudos de impacto ambiental ou de avaliação de impactos ambientais possam traduzir de forma visível a integração desta componente da circularidade nas avaliações de impacto. Bom, isto é apenas um exemplo enfim, se estiverem muito interessados em saber mais sobre economia circular, este livro saiu este ano, é sobre economia circular, essencialmente, não é sobre a ligação da economia circular com a avaliação de impactos, mas é sobre a economia circular e a ligação com a sustentabilidade. E, portanto, este livro, que compila um projeto muito grande e tem vários capítulos que falam sobre justamente a ligação da economia circular com a sustentabilidade e os aspectos da sustentabilidade, nomeadamente a dimensão social. Ele está disponível online, a custo zero, portanto ele não custa nada descarregar. É um livro open access, em que nós é que pagamos para que ele seja gratuito para todos os interessados. Portanto, o projeto, nós resolvemos reservar um financiamento para tornar o livro aberto, open access, para todos os leitores, e, portanto, vencendo a barreira, digamos assim, do custo associado à compra deste tipo de literatura. Porque entendemos que é essa a forma mais, vamos dizer, democrática e inclusiva de garantir o acesso a todos da informação que se quer relevante. É de uma editora conhecida, da Routledge, e por isso estejam à vontade de descarregá-lo se for do vosso interesse. E com isto eu reservei uma boa parte do tema. Eu não interrompi durante a apresentação, eu planeava interromper para vos fazer perguntas, mas eu resolvi fazer a apresentação toda de uma forma mais sintética e deixar espaço para que coloquem perguntas que possam interagir no contexto da economia circular e a avaliação de impactos. E pronto, é isto. Vamos passar então à componente de discussão propriamente dita. Muito obrigado, então, mais uma vez, Tomás. Tomás vai estar presente em outubro, ele comentou, no Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto, é o 6º ou 7º, nós vamos estar lá em Brasília, é do dia 20 de outubro ao dia 24, essa semana de outubro. Se bem que dia 20 e 21 são cursos pré-congressos, ele mencionou do curso, né? E o congresso efetivamente seria 22, 23 e 24 de outubro. Então, quem quiser ir a Brasília, está aí, entrar no site da ABAI, da Associação Brasileira de Avaliação de Impactos, né? E fazer a sua inscrição e ir a Brasília. Muito bem. Então, está aberta a palavra para perguntas ao professor Tomás. Então, a palavra agora está com a plateia. Então, Madeleine. Bom dia, professor. Parabéns pela apresentação muito clara e foi bem acessível para quem pouco entende do assunto. Agora, com relação, e também para aqueles que conhecem bem o assunto, eu percebi nessa sua apresentação a importância de conscientizar mais as empresas e os governos e ativar a sociedade civil para pressionar no sentido de integrar a economia circular na avaliação dos impactos ambientais. E existe esse trabalho assim na União Europeia para esse alvo, essa finalidade? Ainda é pouco. Muito obrigado, Madeleine, pela sua pergunta. A resposta é: existem muitas coisas só sobre a economia circular, nomeadamente na Europa. Os países todos têm um plano de economia circular, uma espécie de estratégia nacional de economia circular. São obrigados, de acordo com a Comissão Europeia, a desenvolver um plano nacional ou uma estratégia nacional de economia circular,
mas a maioria do que lá está não fala sobre a necessidade de trazer os princípios, os indicadores, enfim, as áreas, o pensamento, se quiser, da economia circular para dentro da avaliação de impactos. E, na verdade, portanto, não existe nada escrito do ponto de vista regulamentar na União Europeia sobre isso, e também em Portugal, seguramente que não. Existem todos esses planos, existe muito trabalho feito só sobre a economia circular, mas pouco sobre a ligação, ou muito pouco, da economia circular dentro da avaliação de impactos. E a verdade é que nós sabemos que uma estrada, um porto, uma marina, uma indústria, ela devia ser pensada com critérios de economia circular. Por exemplo, com exemplos concretos como eu dei da reutilização da água num hotel, da poupança de energia, da reutilização dos resíduos e a incorporação do resíduo como um subproduto numa fábrica ao lado. Portanto, esse conceito de resíduo zero e de minimizar poluentes e usar o resíduo como um subproduto para um vizinho, por exemplo, que mora perto desse hotel, isto não está pensado. E, portanto, a avaliação de impactos deveria pensar porque a avaliação de impactos tem um papel grande na aprovação desses projetos todos, como sabemos. Não podemos aprovar esses projetos sem a avaliação de impactos. É o licenciamento ambiental, no Brasil se chama assim. O licenciamento ambiental emite uma licença ambiental. E era bom que essa licença ambiental refletisse o pensamento circular, isto é, que obrigasse o promotor, os donos dos projetos, antes do projeto ser aprovado, a terem critérios de economia circular na concepção e na operação e no desmantelamento, na desativação do projeto. Claro que podíamos dizer assim, e eu podia perguntar isto ao meu amigo Nemésio e dizer, Nemésio, mas na verdade isto já existe, quer dizer, alguns projetos já têm alguns princípios, já têm algumas preocupações de circularidade, mas uma coisa é terem, vamos dizer, aquilo que lhes, enfim, sem nenhuma obrigatoriedade explícita, e outra coisa é haver diretrizes que dizem que maximizam essa internalização da circularidade nos projetos, nos planos, nos programas. Em particular nos projetos, que é mais fácil vermos isto num projeto do que num plano. Um plano é muito subjetivo. E no Brasil, como eu disse, não existe avaliação ambiental estratégica, como sabem, legislada à escala nacional. E os planos são sempre menos materiais, é sempre mais difícil de ver isto nos planos. Mas nos projetos é muito fácil de ver como trazer a economia circular para dentro de um projeto. Eu volto a dizer, isto não é novo. O que é novo é a força com que a economia circular ganhou na sociedade nos últimos anos, e o que nós podemos fazer para quem trabalha na área do ambiente é aproveitar essa força para ganhar terreno, vamos dizer assim, para ter projetos melhores, digamos assim, por força da avaliação de impactos, por força do licenciamento ambiental. Na verdade, esta é a minha mensagem, é dizer, vamos aproveitar a onda da economia circular para tornar uma avaliação de impactos e o licenciamento ambiental mais forte, mais circular. Para além disso, o próprio processo administrativo, que é a outra dimensão do que eu apresentei, ele próprio pode ser melhor do ponto de vista de circularidade. Eu posso usar menos papel, posso ser... a digitalização é um dos princípios da economia circular, que é para produzir menos resíduos. Portanto, claro que é um exemplo fácil, mas difícil de concretizar, ainda que não está concretizado. Portanto, apesar de serem exemplos muito fáceis, como esse da digitalização dos processos administrativos, nomeadamente na avaliação de impacto ambiental, é um exemplo concreto de uma coisa que pode ser feita e que está muito distante ainda de ser feita em alguns casos. Obrigada. Obrigado, Madeleine, pela sua pergunta. Eu agradeço. Professor Nemésio, eu acho que o senhor está no mudo. Estás o microfone desligado. Renata de Oliveira, por favor, a próxima. Oi, bom dia a todos. Bom dia, professor Tomás. Obrigada pela apresentação. Bom dia. É um prazer conhecê-lo. Minha pergunta é,
né? O senhor falou que esse trabalho, né, de incluir a economia circular no estudo de avaliação de impactos ambientais, ele ainda é incipiente. Mas a minha pergunta é: existe algum estudo que tenha assim uma estimativa de o quanto de dano seria evitado ao meio ambiente se a gente passasse a utilizar a economia circular no licenciamento ambiental? Ainda que seja uma estimativa, algo nesse sentido. Que eu conheça, muito obrigado, Renata, pela pergunta. Que eu tenha conhecimento, a resposta não existe esse estudo que faça esse balanço, digamos assim, do que é que seria, do que é que ganharíamos em termos líquidos de termos essa internalização da economia circular no processo de licenciamento. O que existe mais visível são umas diretrizes que estão disponíveis online da IAIA, da International Association for Impact Assessment, tem uma espécie de diretrizes recomendações para internalizar a economia circular na avaliação de impactos. Portanto, esse documento está online, está disponível online. Portanto, é uma coisa relativamente genérica, mas que ajuda vamos dizer, a este pensamento, a esta internalização da economia circular no licenciamento ambiental, nomeadamente na avaliação de impacto ambiental. Agora, essa conta, que na verdade é uma espécie de conta sobre o que é que se ganharia do facto de se fazer isso, que eu tenha conhecimento não, existe para muitas outras áreas em que se fez já várias contas, entre aspas, muita contabilização sobre o que é que se ganha de internalizar a economia circular. Por exemplo, sei lá, nem tudo é bom. Há efeitos negativos da economia circular. Porque, por exemplo, eu não falei disso aqui porque não era o propósito, mas há rebound effects, não é? Os efeitos, vamos dizer, perversos da economia circular. Nem tudo é bom, volto a dizer. Por exemplo, mas há estudos que demonstram as partes boas e as partes más da economia circular. Por exemplo, a Volvo, há uns anos atrás, a fábrica de automóveis, Volvo, muito conhecida, não é? Que era sueca e agora é mais chinesa do que sueca. Os chineses compraram a Volvo, mas pronto, não interessa essa parte, não tem nenhum mal, é só uma constatação, estou só a observar. A Volvo, há uns anos atrás, resolveu substituir, como é que se diz? Aquela parte, não sei como é que se diz em português do Brasil, onde tem o velocímetro. O velocímetro, obrigado. É o mesmo nome, exatamente. Resolveu substituir essa peça grande dos automóveis Volvo por plástico reciclado. Certo? Porque era melhor, porque era mais circular, porque a Volvo tem uma estratégia de economia circular muito forte. À semelhança de outras marcas grandes como o IKEA, vocês sabem que é uma marca muito importante sueca na Europa e está por todo o lado, não é? Os móveis do IKEA também têm uma estratégia de economia circular muito forte e algumas dessas marcas têm adotado práticas de circularidade vamos dizer, na sua manufatura, na produção dos bens que produzem. A Volvo, quando substituiu por plástico reciclado, toda aquela parte, não é só o velocímetro, aquela parte plástica toda da parte da frente do automóvel, aquilo do painel de instrumentos, na verdade é o painel de instrumentos, percebeu mais tarde que esse painel era mais pesado. O plástico reciclado tinha um bocadinho de peso a mais. E então percebeu que um dos efeitos negativos disso é que os automóveis da Volvo estavam a gastar mais combustível. E, portanto, tive que voltar atrás em relação a uma estratégia mais circular, porque um dos efeitos negativos era ter mais emissões poluentes, porque havia mais combustível portanto, se consumia mais combustível, tinha mais emissões poluentes. A mesma coisa, que se calhar também sabem, mas já viram nas redes sociais, os Legos, que as crianças, nós utilizamos para as crianças, não é? As crianças gostam de brincar com o Lego, certo?
Sim. E nós também ajudamos as crianças a brincar e gostamos de montar Legos. A Lego substitui, não há muito tempo, ou queria substituir os Legos por plástico reciclado. E percebeu que os Legos reciclados, mais uma vez, um dos problemas foi outra vez os impactos nas emissões de carbono, nessa componente dos Legos reciclados. E tinha mais problemas ao nível das emissões de carbono, fazendo o balanço, digamos assim. E, portanto, voltou atrás outra vez. E vocês vão dizer assim, mas as contas são sempre feitas para o carbono, ou para as emissões climáticas ou atmosféricas. Infelizmente, muitas dessas contas, quando as empresas e as entidades fazem um balanço, têm uma tentação apenas de avaliar as emissões de CO2 e CO2 equivalente. E claro que isto é muito redutor. Isto devia ser avaliado noutras dimensões, nomeadamente na dimensão social, na biodiversidade, etc, etc. Mas é mais difícil e, portanto, eles fazem o mais fácil. E o mais fácil, Renata, é que essa conta, que eu disse que não existe, que eu conheça para a avaliação de impactos, se calhar a tentação era fazer uma conta em termos de CO2 equivalente. E é sempre uma conta muito redutora, porque há muitas mais contas a fazer. E, portanto, estes exemplos que eu dei de uma conta mal feita, mas que levou a perceber que as estratégias de economia circular também têm coisas negativas ou impactos negativos, muitas vezes são feitas de forma muito limitada, olhando apenas para essa componente mais ligada às alterações climáticas, enfim, porque tem uma importância muito grande, e não só por isso, porque é mais fácil de fazer a conta. Se a gente for levar em consideração, né, professor, o cálculo do dano ambiental ainda é algo muito difícil de se fazer, né? Porque a gente tem na natureza coisas que a gente não consegue valorar, né? O valor é inestimável muitas vezes, né? Isso é um grande desafio, né? A gente utilizar um cálculo que efetivamente dê à natureza o valor que ela efetivamente tem, né? Isso, exatamente. E, portanto, que na verdade tem sido isto, não é? Na verdade tem sido esse desafio, né? Exatamente. E, portanto, o desafio de trazer, na verdade, como vocês dizem, de trazer a economia circular para dentro da avaliação de impactos, para dentro do licenciamento ambiental, eu acho que é um desafio relativamente recente, não acho, tenho a certeza que é um desafio relativamente recente, já existem alguns trabalhos, já existe trabalho suficiente que nos permite dizer sobre quais são os passos que temos que dar, alguns dos primeiros passos que temos que dar, e a primeira coisa a saber é o que é a economia circular, o que são os princípios, o que são as áreas temáticas, os indicadores, e depois de eu perceber isso, como é que posso trazer para dentro do licenciamento ambiental? Na verdade é um pouco isto. E os caminhos são múltiplos, não há uma resposta única, nomeadamente não existe uma resposta única a dizer se deve ser um capítulo à parte no licenciamento, nos estudos de impacto ambiental, ou se deve ser um capítulo transversal. Eu diria que deve ser as duas coisas. Em alguns casos pode justificar ser um capítulo à parte, noutros casos menos importantes, nessa interação com a economia circular, pode se calhar ser diluído pelos vários capítulos. E pronto. Mas o próprio processo administrativo em si, ele próprio devia ter umas lentes, uns óculos. Também tem óculos, Renata, não pus, porque agora estou perto do computador, vou pôr agora. Também devia pôr uns óculos, umas lentes circulares, para que o próprio processo administrativo, para que os próprios atores administrativos, institucionais, eles próprios exijam essa circularidade nos processos. Uhum. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado pela sua resposta. Obrigado. Um prazer, Renata, um prazer conversar. Um prazer também. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Silvano e Margarete, eu estava com a mão levantada, mas achei que ele já fosse concluir, eu abaixei. Eu teria uma pergunta, porque está vinculada à que a Renata acabou de fazer. Essa questão da internacionalização da economia circular na avaliação de impactos, Tomás. Não sei se você já viu alguma coisa, porque sobre a questão de social e humana, que você coloca nas suas considerações finais como
uma deficiência ou uma coisa a se buscar, né? Nas suas considerações finais. Então, eu pensei aqui a questão de geração de empregos, diretos ou indiretos, né? De uma abordagem ou de uma internalização da economia circular num projeto ou num programa também, né? Aí seria no caso da avaliação estratégica. Se você já fez, ou como é que está em relação a isso aí, essa questão social e humana, né? Deles seria, um indicador seria a geração de empregos, com e sem essa abordagem da economia circular. Era isso só. Muito obrigado, Nemésio. Essa pergunta é muitíssimo relevante, porque, e de facto eu tenho algum trabalho, aliás, nos últimos anos eu tenho feito bastante, aliás, nós fazemos também o trabalho de pesquisa função também dos projetos que temos, não é? E nós tivemos um projeto muito grande ligado à economia circular, onde justamente uma das coisas que fomos avaliar foi a dimensão social da economia circular, como eu tive a oportunidade de referir na minha apresentação. E um dos aspectos muito, muito importantes que o Nemésio estava a referir é a dimensão do emprego e da formação para a economia circular. Portanto, por um lado a formação e por outro lado os empregos que podem ser criados se esta transição se fizer. E há alguns trabalhos que têm estudado qual é o potencial de emprego da economia circular ao nível dos vários R's. Portanto, desde a reciclagem, que é o R mais fácil, até vamos dizer, por exemplo, no licenciamento ambiental, se eu tiver que ter um capítulo dedicado à economia circular, tem que ter alguém que tenha formação em economia circular, quer dizer, pode ser um engenheiro ambiental ou outra formação qualquer, que permita responder a essa economia circular, a essa área temática. Portanto, por um lado a formação, por outro lado a criação de emprego, da dimensão, o impacto social de introduzir práticas de economia circular. Por exemplo, na reparação, se eu propuser que um determinado projeto tem que ter mais reparação do que está previsto, a reparação em si mesma, ela cria trabalho. Portanto, aliás, a União Europeia agora tem uma nova diretiva europeia sobre a obrigatoriedade de reparar. A obrigatoriedade de reparar vai levar à criação de emprego. Portanto, em vez de eu jogar fora para o lixo, não é? para o lixão ou para o aterro, eu tenho que reparar o equipamento e isso vai criar oportunidade de emprego. Portanto, há alguns trabalhos, e nós temos um trabalho publicado sobre o repair, o impacto da reparação na economia circular, e a mesma coisa se podia ver para a avaliação de impactos, não é? Qual é o impacto de eu ter práticas mais circulares no licenciamento ambiental, que tipo de impacto social é que isso pode ter, nomeadamente na geração de emprego, e em princípio, quer dizer, de acordo com alguns desses estudos, o benefício existe, não é? O benefício na criação de novas oportunidades, vamos dizer, de empregos mais circulares, ou de empregos que respondam a essa necessidade circular, esse benefício existe. Além disso, eu também disse que a componente social não é só esse impacto, vamos dizer, na criação de emprego, mas é também trazer a preocupação social para dentro da própria economia circular. A economia circular antigamente era só resíduos, era só reciclagem e pouco mais. E eram os engenheiros, então eu sou engenheiro de formação de base, mas eram só os engenheiros que pensavam na economia circular. Não é só isso. A economia circular não é só isso. Alguns projetos implicam pensar que é o indivíduo que tem que consumir menos, tem que deixar de comprar. E isso também é economia circular. Portanto, a economia circular não é só reutilização da água, reciclagem de resíduos, não é só isso. A economia circular é muito mais do que isso. Portanto, as estratégias de economia circular vão muito para além disso. Ela começa a ser transversal a toda a atividade económica, na verdade, ela começa a ser transversal a toda a sociedade. E, portanto, ela tem a dimensão social de impactar positivamente na criação de empregos, no mercado de emprego, no mercado de trabalho, mas, por outro lado, a dimensão social também é a economia circular em si mesma, não é? É trazer a perspectiva dos olhos sociais, os olhos humanos, para dentro da economia circular e não apenas
a reciclagem, a reutilização da água, a eficiência energética, etc, etc. Não é só isso. Tudo bem, obrigado. A Silvânia e depois a Margarete, que estavam na fila aí. Se alguém estiver interessado em impactos da economia circular no emprego, nós temos pelo menos na nossa equipa, na minha equipa, pelo menos dois trabalhos publicados sobre o impacto da reparação na economia circular, mas não tem nada a ver com o licenciamento ambiental, é só sobre o impacto. Se eu reparar mais, por exemplo, um telefone, o que impactos é que isso pode trazer para a criação de emprego, não é? Não é licenciamento ambiental, é sobre a criação de emprego na economia através de práticas mais circulares. Muito bem, obrigado. Silvânia, por favor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Por gentileza, considerando, né, na economia circular e os impactos ambientais, que é um sistema complexo, né? Os atores envolvidos, como os entes públicos, setor privado, os consumidores, qual que é, na sua opinião, nos seus estudos, o fator mais crítico dessas relações? É o público, as normas, regulamentos e normas, ou o comportamento do consumidor? Onde que o senhor acha que está mais, na atualidade, mais crítico? Essa pergunta tem uma resposta difícil. Muito obrigado, Silvânia, pela pergunta. Eu diria, a resposta fácil é dizer que são todos importantes, não é? Igualmente importantes. A resposta talvez mais concreta, em face do que perguntou, na minha opinião pessoal, eu acho que há pelo menos duas dimensões muito importantes. Uma é a regulamentação. Não há dúvida, eu tenho pouca fé, eu tenho alguma formação religiosa de origem, mas a minha fé não chega a tanto que a componente voluntária seja suficiente. Eu acredito que é preciso haver alguma regulamentação na área ambiental, porque muitas vezes tem sido demonstrado que os processos voluntários são muitas vezes insuficientes só se houver interesse económico por parte do mercado. Quando não existe um interesse económico direto, ou pelo menos visível, tem que haver regulamentação. Aliás, o licenciamento ambiental é um exemplo disso, não é? Se não houvesse regulamentação de licenciamento ambiental, não havia avaliação de impacto ambiental nenhuma de projetos. Os donos dos projetos não iam querer fazer, na maior parte dos casos, se calhar, avaliação de impacto. Portanto, a regulamentação e o papel das instituições, isto é, não é só regulamentação no sentido legal, é a governança institucional. Portanto, o papel dos atores institucionais, a mim parece-me determinante. E a par com esta importância, portanto, eu ponho duas coisas ao mesmo nível, digamos assim. O indivíduo tem uma força enorme, não é? Como nós sabemos, todos nós temos muita força, cada um de nós tem imensa força. E pelo menos eu acredito nisso. Aí talvez seja mais uma questão de fé, mas não é só fé. O indivíduo tem muita força, não é? E quando se juntam uns com os outros, mais força têm. Vamos dizer, a força de decidir comprar ou não comprar é muito importante. E as empresas sabem isso, e os agentes económicos sabem que se eu decidir não comprar, isso para eles é catastrófico, não é? Portanto, o indivíduo, quando recusa uma determinada atitude ou um determinado comportamento, recusa fazer determinada coisa, se ele recusar um produto que é mais, entre aspas, de economia linear, em detrimento de um produto que é mais circular, isto tem uma força enorme. E nós estamos a estudar, tenho um aluno de doutorado que está a estudar como é que o consumidor olha para os produtos lineares, ou se ele olha de forma diferente para os produtos, entre aspas, circulares. Na maior parte das vezes não existe essa informação. Mas se existisse essa informação, ele olharia de forma diferente. Isto para dizer que o indivíduo, eu acredito sinceramente que o indivíduo tem de facto uma importância muito grande, a par com as instituições e com o modelo de governança. E, portanto, eu acredito que
se nós conseguirmos chegar ao indivíduo de forma a sensibilizar as famílias, os indivíduos, as comunidades, enfim, mas na verdade é o indivíduo, cada uma destas coisas é composta por indivíduos. Eu acredito que a mudança grande da transição, isto também não tem nada de novo, não é? Já se dizia na Eco 92, no Rio de Janeiro, em 1992, quando houve uma conferência no Rio de Janeiro sobre ambiente e desenvolvimento, em que se acreditava e acredita que o indivíduo de facto tem um papel, o consumidor, se quiser, se preferir, um papel muito importante. Aquele R mais difícil, que é o R de recusar, é que está essencialmente ligado aos indivíduos, não está ligado a mais ninguém. Está ligado ao indivíduo, não está ligado às instituições, aos municípios, está ligado a cada um de nós. Claro que isto é muito difícil. Eu estava aqui a demonstrar. Eu também gosto de ter um telefone que funcione bem. E é um problema eu recusar este telefone para ter um telefone que funciona pior, mas que é mais circular, sustentável ou mais circular. É um desafio enorme. E por isso, se calhar, o indivíduo tem que obrigar a quem produz isto, produza de uma forma mais circular. Quando começarem a haver sinais desses, e já começam a haver muitos sinais, aliás, essas marcas grandes, por exemplo, desta marca, deste telefone, deste celular, eles já começam a perceber que os consumidores, em particular os mais novos, começam a valorizar muito esses sinais. E se houver sinais, esses sinais são o suficiente para que muitas coisas comecem a mudar. Eu, sinceramente, acredito, e há estudos que demonstram essa importância do indivíduo ao nível do consumo. Como vimos aqui, o consumo não é só o consumo de um telefone, é o consumo também de projetos, é a aceitação do projeto. Um projeto no licenciamento ambiental ele tem que ser aceito pelas comunidades, pelos indivíduos. E se as comunidades começarem a olhar para esses projetos com olhos e lentes diferentes, claro que isto leva muito tempo, não é? Mas lá está, o papel, eu diria que é um papel muito importante. Eu acredito que estes dois papéis em simultâneo podem fazer muita diferença. Muito e obrigada. Nós todos, não é? Aqui, nada. Próxima seria a Margarete, por favor. Margarete Ribeiro. Bom dia, professor. Gratidão aí pelos saberes compartilhados. A minha questão vai um pouco na complementação disso que vocês acabaram de trazer, da questão do consumo, quando a gente pensa no R do repensar ou do reduzir o consumo. Por um lado, a gente tem essa provocação de redução do consumo, por outro, um grande incentivo do mundo capitalista para aumentar o consumo. E agora, dentro de um projeto maior do ESG, como é que as empresas se organizam para lidar com esses dois fatores, né? Uma necessidade de repensar esse consumo, de ressignificar o consumo de cada cidadão, mas, por outro lado, de aumentar a produção e disponibilizar produtos, né, diversos cada vez mais. Do ponto de vista, então, do ESG, como é que a gente compõe, né, isso dentro da economia circular? Isso é um puzzle, é um quebra-cabeças, um rompe-cabeças muito difícil, não é? Os espanhóis dizem rompe-cabeças, nós dizemos quebra-cabeças, não é? Como é que vocês dizem? Quebra-cabeças ou rompe-cabeças? Quebra-cabeça. Pronto, os espanhóis dizem rompe-cabeças, eu também digo quebra-cabeças. Nós dizemos todos, então, quebra-cabeças, os espanhóis dizem rompe-cabeças. Pronto, isso é um quebra-cabeças. Obrigado, Margarete, pela sua pergunta, que não tem uma resposta só, não é? Na verdade, estão a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo, e, infelizmente, algumas de sinal contrário, não é? Porque esses vizinhos do norte que vocês têm aí, esses vizinhos a norte, os vizinhos do norte, estão a dar sinais ao contrário, não é? Do que devia acontecer, não é? Eles estão a inverter algumas das coisas que estavam a acontecer. Portanto, isso não ajuda. Mas até agora, se ignorarmos o que esses vizinhos do norte estão a dizer, estavam a acontecer muitas coisas que iam no sentido certo, nomeadamente nessa mudança. Porque as empresas, elas percebem, por exemplo, se eu disser a uma empresa ou seja, a Volvo, que ela ganha, ela percebe logo que se eu falar vamos dizer, a parte económica ou financeira, ela percebe rapidamente. Se eu lhe disser que ela ganha em utilizar um resíduo de uma fábrica que é vizinha dela, fábrica Volvo, tem um vizinho ao lado que produz um resíduo.
E esse resíduo pode ser usado como matéria-prima num automóvel da Volvo, e a Volvo poupa, imagine, 50% do custo dessa matéria-prima. A Volvo vai perceber. E a Volvo vai perceber, não tanto pelas razões da economia circular, mas pelo custo e pela poupança que traz, não é? E na verdade, alguns dos drivers das forças motrizes para que esta mudança aconteça, infelizmente, têm vindo sempre muito pela via económica ou financeira. Mas, de facto, a economia circular tem uma componente muito forte, não é totalmente forte, mas não é 100% forte, mas tem uma componente visivelmente forte no que toca a trazer esses olhos de poupança económica, de rentabilização económica. Não, para além de, nomeadamente por causa da utilização de recursos, da poupança de recursos, da poupança, por exemplo, quando eu coloco uma tonelada de resíduos para tratamento, é muito caro. E se a Volvo, que souber que uma estratégia de economia circular, em vez de uma tonelada, ela coloca apenas 500 mil quilos, pronto, em vez em vez de 500 quilos, em vez de uma tonelada, ela vai perceber que vai poupar dinheiro, não é? E, portanto, ela percebe rapidamente essa linguagem. E, portanto, lá está. Mais uma vez, a componente económica ou financeira até sempre teve, não é novidade nenhuma, continua a ter uma importância enorme nessa transição. E no caso da economia circular, ela vem dar resposta, ela ajuda, digamos assim. Claro que também tem problemas, não é? Há problemas de internalização, de efeito de escala, da cadeia de abastecimento, há um sem fim de problemas. Mas também, enfim, isto não se resolve num dia. Esse quebra-cabeças não se resolve num dia. E, na verdade, muitas das marcas grandes, se for ver, alguns destes relógios eletrónicos que nós usamos, estes relógios inteligentes, eu tenho um desses inteligentes. Pronto, lá está o consumo outra vez, mas dá muito jeito, é um facto. Alguns destes relógios inteligentes, algumas das marcas grandes, já têm anunciado no seu site, eu só reparei há pouco tempo, a semana passada ou 2 semanas, que diz alumínio 100% reciclado. A caixa do relógio 100% reciclada, mesmo a que não é de alumínio. Os materiais raros, lítios e etc., 80% reciclado. As marcas que começam a pôr isto na sua propaganda, alguma coisa elas perceberam. E, portanto, isto mostra que esta transição, em muitos casos, está a acontecer. Portanto, não é só conversa, não é? Não é só conversa. Ainda bem que não é só conversa, senão andávamos nós aqui a perder tempo e a ganhar cabelos brancos. Os meus já estão todos brancos. E só a ganhar cabelos brancos e não servia para nada. Na verdade, o consumidor, lá está, o indivíduo que eu referia à Silvânia, tem um papel determinante. Se a pessoa se eu fui olhar e perceber se a caixa do relógio era reciclada ou não, e o reciclado é o mais fácil, é o R mais fácil. Não se esqueçam. Se eu fui ver este tipo de indicador naquela página daquela empresa muito grande, que eu não vou dizer qual para não fazer publicidade, mas é uma empresa que vende este tipo de coisas, é muito grande, é uma coisa gigantesca, é mundial, como eu, se calhar milhares de outros foram ver. Claro que não sou exemplo, que eu trabalho na área, não é? Mas de facto, cada vez mais, e em particular nos mais novos, e vocês certamente terão familiares mais novos, que falam destas coisas. E por mais vizinhos do Norte que contrariem isto, e que digam que é mentira, e que vamos todos, que são fake news, etc., há uma corrente global que é difícil, se calhar, de inverter. Apesar de haver agora também sinais de guerra e políticos, etc., em muitos países, aqui na Europa não é diferente desse vizinho do Norte. Esse vizinho do Norte que vocês têm, também há muitos vizinhos aqui, inclusive vizinhos também no nosso quintal, que pensam igual. E que têm uma presença muito grande, uma presença importante, crescente. Eu, como sou uma pessoa otimista, eu continuo a olhar para o copo meio cheio. Eles ainda não estão lá a dominar completamente. Acho que todos nós temos que contribuir para que eles não sejam dominantes, digamos assim, na forma de pensar. Eu sei que isto não é fácil porque eles estão em todo lado. Eles, isto é, a forma de pensar, essa forma de pensar, não é? Com fake news, a dizer que as alterações climáticas são mentira, etc, etc, etc. Que é uma invenção dos chineses, não é? Na altura, no mandato anterior,
esse vizinho do norte dizia que as alterações climáticas era uma invenção chinesa, não é? Não se lembram? Era. É verdade. Ele agora nunca mais disse isso, o vosso vizinho. Ter um vizinho desses também não ajuda, não é? Quer dizer, ele não é bem vizinho, que ele não é fronteira, não é? Ele está mais a norte, não é? Não podemos dizer que seja bem vizinho, mas bom, pronto, fará parte de brincadeira. Pronto, já respondi tudo, Margarete. Isto não há uma resposta fácil para essa pergunta que coloca. Obrigada, professor. Muito bem. Mas, Margarete, ainda vou dizer mais uma coisa. Uhum. Alguns colegas ficam muito angustiados que não sabem responder ao que a Margarete perguntou. Eu respondo normalmente dizendo assim: eu ajudo fazendo o que sei. E o que eu sei é formar alunos nas universidades. Portanto, eu sei ensinar, acho que sei, ou pelo menos tento. Pelo menos tento ensinar aquilo que eu acho que é o melhor do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade. E esse contributo, se eu der esse contributo, eu acredito que estou a ajudar com aquilo que eu sei. Se cada um de nós ajudar com o que sabe, se calhar já não é mau. Eu não posso ficar desesperado a dizer que não consigo mudar o mundo todo hoje, não é? Agora eu consigo saber que há coisas que estão ao meu alcance. E o meu alcance é ir ao Brasília e dar um curso, ou fazer uma palestra, participar numa moderação de uma sessão, na sessão da economia circular, que vai haver lá uma sessão sobre economia circular e licenciamento ambiental, e vou participar também nessa sessão. Portanto, isso é o meu contributo. É o contributo, vamos dizer, daquilo que eu sei fazer, académico, pesquisador, etc. Se cada um de nós der esse contributo, já não está mal. Professor, eu uso uma frase que é de uma música aqui do Brasil, que fala assim, ó, eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço o mundo onde eu posso. Isso, está perfeito. Então está alinhadíssima essa frase com o que eu disse. Tá certo, obrigada. Depois vou-lhe pedir qual é essa, com tudo aqui isso vai, para eu poder citar. Muito bem. Parece que tem uma pergunta da Beatriz. Eu não estou conseguindo localizar a pergunta dela. Beatriz, você tem condições... Ah, está aqui. Não tem... Ah, sim. Eu acho que ele já respondeu, viu? Se há legislações acerca da exigência de economia circular e mesmo a questão da avaliação ambiental estratégica, né? Se depende de responsabilidade social da empresa ou se tem regulamentação, etc. Não sei se o Tomás queria complementar, né? Não tem. Não tem regulamentação para a avaliação, para a integração da economia circular no licenciamento ambiental, não tem. Tá. Existem, como eu disse, o melhor que existe é um plano nacional para os países todos da União Europeia sobre a economia circular. E a partir desse plano tem-se feito legislação para baixo, não é? Tem-se legislado, regulamentado abaixo desses planos. Mas na ponte entre a avaliação de impacto ambiental ou licenciamento ambiental e a economia circular, não. Tá certo. Bom, não sei se alguma pergunta. Tomás, eu queria fazer um comentário sobre... Certo. Você coloca num dos itens da economia circular, que não é só os 3 R's, vai muito além, né? O refuse. São 10, não é? Quer dizer, a negação, né? É não consumir, mesmo algumas coisas. Né? E eu fico pensando num exercício interessante, que a gente consome, o que a gente consome realmente que é importante para o dia a dia, né? Para viver, para sobreviver e para a nossa felicidade. E o que a gente consome que não tem nada a ver com isso, né? Hoje, o lazer está muito ligado ao shopping, né? As pessoas aqui no Brasil vão ao shopping, etc. E você falou mesmo, o estímulo ao consumo, né? Então, eu acho que a questão da sustentabilidade, a questão da economia circular, e como você coloca isso, né, passa por realmente repensar o nosso consumo, né? E usar outro tipo de lazer, né? Eu gosto muito dos trabalhos, do pensamento do Domenico De Masi, né, que é o ócio criativo, lá da Universidade de Bolonha. Ele já faleceu, né, recentemente, mas são coisas que poderiam substituir e também gerar emprego, né?
incorporando valores e atividades que não se gasta energia, não se gasta materiais, etc. Enfim, eu acho que a gente tem que rever realmente o consumo. E eu fiquei bastante feliz quando eu vi lá o primeiro item lá, refuse, né? De baixo para cima naquela listinha que você apresentou. Não sei se você teria alguma coisa a comentar sobre isso. Eu acho que esse R, acho que como eu disse, eu tenho um estudante de doutorado que está a fazer doutorado, que está a estudar o último R, não é? O refuse, o recusar, não é? E é de facto um R muito difícil, não é? Mas é um R talvez mais difícil de todos, porque ele implica mudanças de sociedade, não é? Mudanças de comportamento, de atitudes, etc. E, portanto, ele tem um papel determinante para os indivíduos. E como eu dizia há bocado, penso que a Silvânia, o indivíduo, no meu ponto de vista, tem um papel determinante nestas transições para a sustentabilidade. E claro que é muito difícil, porque todos nós, quer dizer, até às vezes por uma questão também de sustentabilidade psicológica, precisamos desse lado, vamos dizer, do consumo. E isto é quase, quer dizer, para a área do ambiente é mau dizer o que eu disse, mas nós sabemos que isso é verdade. É uma parte desse equilíbrio de sociedade tem sido apoiado nesse consumo. A sustentabilidade, vamos dizer, mental ou psicológica, tem sido também apoiada numa peça de roupa nova que a pessoa ficou contente e permitiu ficar menos triste face a um problema qualquer que tinha. E isto não pode ser ignorado, não é? A pessoa não pode ignorar isto de um dia para o outro, não é? Faz parte de uma sociedade que também tem isso, não é? Que também tem esse escape e esse apoio, digamos assim, baseado no consumo. Importa, como dizias, Nemésio, ir buscar outras coisas, não é? Ir buscar outro alimento, outro apoio, que não apenas esse lado do shopping ou do consumo, não é? Para que a pessoa possa sentir-se igualmente bem, ou igualmente feliz, igualmente recuperado, ou o que for, não tendo que comprar essa peça de roupa, ou esse telefone, ou essa coisa. Mesmo que mais não seja diminuir o consumo, não é? E, por exemplo, há exemplos muito fáceis, isto nós podíamos estar numa conversa muito longa, mas, por exemplo, os equipamentos eletrónicos, está demonstrado, como o telefone, nós temos muitos deles guardados em casa. Muitos, muitos, muitos. E a maior parte das pessoas não os entrega. E se a maior parte das pessoas entregasse esses equipamentos antigos, recuperavam-se grandes quantidades de recursos. E a maior parte das pessoas tem tendência a guardá-los. Não é só consumir menos, é mudar a atitude e comportamento em relação a outras coisas que nós fazemos muito mal. Como, por exemplo, esse guardar de equipamentos antigos, que têm muitos recursos valiosos, metais e outros, que podem ser recuperados. E isso é uma aprendizagem. Eu estou a dizer isto porque eu próprio faço um esforço muito grande. Por um lado, se puder conscientemente talvez reduzir alguma parte do consumo, mas para além disso, essas coisas todas que eu tenho em casa, eu faço um esforço grande para dar a terceiros, ou para entregar para reciclar, ou para recuperar os metais, etc. Ou para, por exemplo, roupa. A roupa que a pessoa não usa e que guarda durante 20 anos. Portanto, há pequeníssimas coisas, Nemésio, que nós todos, sociedade, fazemos. Não é só o não comprar, é mudar aquelas coisas que já compramos e que não desfazemos delas, etc. E os exemplos são muitos, não é? E há exemplos muito grandes. Eu há dias fui de férias. Há dias, quer dizer, no verão, em agosto, nós vamos normalmente de férias. E eu levava uma mala cheia de coisas, de roupa, não é? Para as férias. Como todos, se calhar a maior parte de nós faz. E eu tenho a certeza que conscientemente eu levava roupa a mais. Eu não precisava daquela roupa toda. Não precisava. Quer dizer, eu levava roupa que era para trocar. Ou pronto. Eu estou a dizer isto como uma experiência pessoal que me marcou bastante. E a minha mala perdeu-se. Só me apareceu 6 dias depois. Eu já estava quase a voltar. Isto acontece a toda a gente. Quer dizer, perder a mala. Não é? Acontece. É uma coisa que infelizmente acontece e não é agradável. Ninguém gosta de perder a mala. Ninguém. Eu também não gostei nada. Eu fiquei zangado com a companhia aérea. E depois felizmente tive tempo de ir comprar
antes de ir para outro sítio, eu só podia comprar naquele dia. Não, porque ia para um sítio não podia comprar nada. Eu ou comprava naquela manhã ou não tinha nada para trocar de roupa. E eu tive tempo só para trocar, para comprar 3 t-shirts, uma camisa, não, porque os meus números não serviam, não interessa. Só tive tempo para comprar 3 t-shirts, uma camisa, uns chinelos, umas havaianas, tipo estas, as vossas brasileiras, aquelas havaianas, chinelos, e os ténis que eu estava calçados, eram os que eu tinha. E as calças de ganho eram as que eu tinha, não comprei mais nada. E claro, depois a parte mais interior, tive tempo também de comprar, porque essa parte é mais chata, tinha que lavar. Comprei 3 coisas de cada vez. Eu andei uma semana quase com 3 t-shirts e fui mais do que suficiente. Isto é uma história longa para dizer assim, aquelas 3 t-shirts e uma camisa, mais as coisas mais interior, é que eu tive que lavar várias vezes, foram mais do que suficientes. E eu estava muitíssimo bem com aquilo. Eu não precisava daquela mala cheia de coisas. E vamos, mas um conforto psicológico, certamente, e o desconforto, e o incómodo, etc. Mas eu valorizei imenso, valorizei muitíssimo ter conseguido 3 t-shirts. Eu olhei para aquelas 3 t-shirts como assim, eu só preciso daquilo, aquilo era mais que suficiente. Mais umas peças, vamos dizer, interiores, como eu dizia há pouco, e era mais que suficiente. Portanto, nós, na verdade, estamos moldados para não pensar desta maneira que eu acabei de dizer, porque a sociedade construiu-nos de outra maneira, não é? Portanto, nós fomos educados de outra maneira. E, portanto, às vezes as coisas... nós temos que passar por elas para mudar, não é? Eu não estou a dizer que agora viajo com uma mala só com 2 t-shirts, não. Não, é verdade que não faço, se calhar não vou fazer isso, não é? Mas eu, quando a última vez que fiz a mala, eu acabei de chegar de Praga, da República Checa, eu fui com uma mala bem pequena, e eram vários dias. E eu acho que quando arrumei a mala, eu fiz mais consciente do que fazia antes. E, portanto, não estou a dizer que agora fiquei bom a arrumar malas, a consumir menos, mas são essas pequenas mudanças que eu acho que fazem diferença. Nomeadamente, eu não tenho nenhum telefone antigo em casa, nenhum. Eu dei todos para reciclar, para aproveitar os materiais, as peças, etc., desses telefones. Os computadores, a mesma coisa. E eu tenho a certeza que nesta audiência de, não sei, 40 pessoas ou 40 e poucas, haverá muitos de nós que têm coisas em casa que podem entregar. Tenho a certeza. A mesma coisa nos livros, a mesma coisa em tudo, em quase tudo o que temos em casa. E, portanto, e às vezes, não, mas aqui eu gosto tanto daquela peça, eu talvez vá usar para o ano. Não vai usar. Não vai. Não usou em 10 anos, como é que vai usar para o ano? De repente vai haver um raio de luz que vai fazer com que use. Não vai. Não vai usar nada disso, não vai entregar a ninguém e está a inibir que outra pessoa use. E se calhar outra pessoa ao lado precisa daquela coisa, mesmo num estado pior do que aquele que nós não vamos usar. E, portanto, dizer isto em voz alta, eu acho que nos faz bem a todos. E que são coisas simples, e não ando a ensinar isto. Eu estou só a partilhar convosco uma coisa que é ao nível do indivíduo, ao nível da nossa experiência pessoal de cada um de nós. Que eu acho que faz bem partilhar, que é bom, é uma parte da aprendizagem, é também partilhar estas coisas que estou aqui a partilhar convosco. Isto evidentemente que isto não se lê nos livros, não é? Isto não se estuda. Tenho ali muitos livros e outros tantos na faculdade, mas não, isto não está lá, não é isso que está em causa, não é? E eu já li muitos artigos e muitos livros, e já fui a muitos sítios, como o Nemésio disse, desde a China ao Brasil, sei lá, a tanto sítio. Não é isso, não é? Claro que esses olhos também ajudam. O ver a realidade noutros sítios mais difíceis também eu acho que ajudam muito. E quem nunca sai da sua zona de conforto, se não puder sair, é outra coisa. Mas se puder sair, se calhar faz-lhe bem. Porque vai ver outras coisas mais difíceis e vai aprender a valorizar as que tem. Muito bem. Nós temos 2 questões, a Madeleine e o Walter. Então, esses 2 façam suas perguntas, por favor, e aí a gente encerraria. Dado já a oportunidade do nosso chat agora e tem que precisar do Tomás, por favor. Tá bom, muito obrigada, posso falar? Uma questão que me atormenta, assim, fico pensando bastante, na relação entre segurança física e consumo.
porque o que a gente vê muito, assim, na mídia, principalmente corporativa, esse estímulo, essa preocupação com a segurança física, eles injetam em nós essa ideia de que a gente tem que ter medo, tem que se precaver de uma série de coisas, né? E essa questão da segurança afeta bastante o consumo. Por exemplo, na questão da urbanização, as pessoas têm receio de morar em casas, preferem morar em prédios. Isso interessa aos grupos corporativos, incorporadoras, né, de incorporações. A questão de uso de armas, o pessoal fica preocupado com a segurança individual, etc. E essa segurança individual, ela se contrapõe à segurança pública, no sentido social. Então, cada um procura a sua segurança individual, acaba consumindo em função disso, um consumo exagerado, desnecessário, e acaba afetando toda essa questão ambiental também. Criam-se nichos de gastos, de consumo, de produção, que são desnecessários. A gente vê o caso das guerras, né? A destruição, genocídio, etc. E tal. Então, essa questão da segurança, tanto individual, nacional, internacional, ela acaba afetando a segurança social e, de forma indireta, a segurança ambiental, que é nossa essência, né, da humanidade, de continuar existindo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Madeleine, pela pergunta, pelo que coloca. Quer dizer, o exemplo da segurança eu acho que é como outras áreas, mas essa talvez seja uma área muito importante, em particular na América, em algumas geografias, não é só na América, mas em algumas geografias essa área da segurança é particularmente importante. Agora com as guerras então é outra coisa, porque de repente as guerras passaram a ser parte do dia a dia dos nossos noticiários, não é? Portanto, não é só a segurança individual de não viver numa casa e viver num apartamento, ou de viver num condomínio fechado, como há muitos na América do Sul, que é uma coisa que, se vier à Europa, ninguém sabe o que é, ninguém se percebe, se não lhe explica, se nunca tiver ido ao Brasil, ou ao Equador, ou um país destes, da América do Sul e do Central, América do Central e América do Sul, as pessoas nem percebem o que é que está a falar. Uma pessoa que nunca tenha viajado para esse lado não percebe, não sabe o que é. Portanto, um condomínio desses, quer dizer, tem uma ideia, se lhe explicar, mas é muito pouco frequente. Os condomínios fechados, que é muito frequente no Brasil, por exemplo, mas não só no Brasil, noutras geografias é próximo, as pessoas nem sabem o que é isso. E de facto, essa segurança ela é muito visível, nomeadamente nesse consumo, vamos dizer, desmesurado, com uma justificação que aparentemente até passa a redundância, até se justifica, não é? Porque, e essa aí é a segurança individual de cada um de nós, e é muito difícil, isso é o tipo de exemplo que é muito difícil de contrariar, não é? Porque no que toca à segurança, a pessoa não pensa uma vez, vai fazer isso, vai comprar isso, não é? Vai comprar o que for preciso para garantir a sua segurança. É a mesma coisa que a saúde, de alguma forma, se tudo o que lhe disserem que é bom para a saúde, vai consumir. E, portanto, porque há determinadas dimensões da sociedade que são intocáveis, não é? E a segurança e a saúde são se calhar dois bons exemplos de que é muito difícil de contrariar por aí, não é? Porque elas tocam-nos a dimensões que nos são muito caras, não é? A integridade física, etc., não é? E, portanto, por aí é muito difícil. Se calhar são dois bons exemplos que, em determinadas geografias, como eu disse, são muito difíceis de contrariar. A única forma é mudar, quer dizer, é melhorar a segurança. A única forma é essa, não é? A única forma de combater esse sentimento de insegurança e a necessidade de responder à insegurança é ter melhor, isto parece uma coisa ridícula o que eu estou a dizer, mas é melhorar a segurança. Por exemplo, se eu aqui não tenho, se eu aqui onde moro, não tenho, eu vou ao caixa automático para levantar dinheiro e eu nunca olho para trás, não é? Para ver se está alguém. Tem a ver com, claro que isto não tem a ver com o consumo, mas tem a ver com o sentimento de insegurança. Esse sentimento, essa necessidade de consumir para responder à insegurança só se combate melhorando a insegurança, não é? A pessoa não tem necessidade de comprar uma porta blindada porque
quer dizer, aqui também é preciso alguma coisa, algum cuidado. Como vocês dizem, é preciso estar esperto, não é? É preciso estar esperto. Mas não tem comparação, e, portanto, só há uma forma, não é? É melhorar, não é? Os padrões de sociedade, é fazer com... E isso, as respostas para a insegurança não é andar armado, não é? Como alguns pensam. É justamente trazer a dimensão social, é perceber porque é que isso acontece, é trazer mais educação, é trazer essas pessoas para o sistema, não é excluí-las do sistema, não é deixá-las lá fora da vedação, é dar-lhes educação, é trazer escolas, etc. Pronto, isso também sabemos todos, não é? Não é andar armado até aos dentes, não é? Não vai resolver nada, não é? Quer dizer, resolve no curto prazo, mas não resolve no médio e longo prazo, não é? E nós sabemos bem que essa inclusão das pessoas mais desfavorecidas, etc., contribui para diminuir a insegurança e para trazer as faixas mais marginais da sociedade para dentro da sociedade mais, entre aspas, mais segura, não é? E, portanto, isso só se combate, só se combate dessa maneira. Essa é uma realidade que eu acho que é muito difícil, no que toca ao consumo, de contrariar. Se me dissesse assim, se eu morasse num sítio em que precisava ter segurança, eu ia consumir tudo o que houvesse para consumir, porque queria zelar pela segurança. Não há dúvida. Eu acho que isto, claro, a resposta era unânime aqui. Se fôssemos ver 1 a 1, se fizéssemos um inquérito, toda a gente ia querer comprar uma determinada coisa. Não estou a sugerir que se comprar, mas não acho que seja uma coisa boa. Mas que será? Se compro uma porta, melhor. Uma porta blindada. Se eu me sinto mais seguro com uma porta blindada, vou tentar consumir uma porta blindada. Eu tenho uma porta blindada na minha casa, aqui onde estou em casa agora. É um bom exemplo disso. Eu consumi mais para ter aquela porta ali, porque é mais seguro. E mesmo assim aqui não tem comparação com outras geografias, apesar de tudo. Pronto, é um exemplo, não é? Isto é muito difícil. São aspectos, é como a saúde. Acho que é um daqueles temas, Madeleine, muito difícil, só se mudando muito da sociedade, não é? Bem. Só um acréscimo. Quando eu falo de segurança, eu vejo que a segurança pública deixou de ser pública, ela passou a ser privada. E essa privatização da segurança gera essa superprodução de artigos favorecendo a segurança privada, mas exatamente esquecendo da importância de chegarmos a uma democracia a igualar a sociedade às tentativas através de políticas públicas, quer dizer, elas são contraditórias. Só isso. Muito obrigada, agradeço pela resposta. Sim. É isso mesmo, Madeleine. Vou só dizer uma última coisa. As políticas públicas, nomeadamente de inclusão social, são determinantes. Eu posso dizer que isto é algum enviesamento ideológico, se entenderem que tem, não tem importância, eu assumo esse enviesamento ideológico. É o que eu acho que é. Essas políticas públicas de inclusão social ou de dimensão social são absolutamente determinantes. Não é oferecer armas. Desculpa, para quem achar o contrário, eu respeito, mas eu discordo. Não é isso, não creio que seja isso que vai responder. Tudo bem. A última questão, então, é do Walter Lost. Por favor, Walter. Bom dia, parabéns, professor, pela apresentação. Como surgiu o tema de resíduos eletrônicos, né? De nós guardarmos, e também de a economia para circular gerando rendas, só uma colocação, né? Nós realizamos aqui no município de Araraquara, na Praça Central, aqui na Praça Pedro de Toledo, todo ano a coleta de resíduos eletroeletrônicos. Então, a gente faz uma divulgação e as pessoas levam seus resíduos eletroeletrônicos para essa coleta. E como já é de longa data, né, fazem 10 anos, as pessoas guardam para levar no dia certinho da coleta. E é interessante que eles levam resíduos funcionando, né? E não é um resíduo, o equipamento está funcionando. E esses resíduos, eles vão para uma casa, a Casa Caibar Schutel, que trata de pessoas com problemas psíquicos.
E essas pessoas, elas aprendem uma profissão desmontando esses resíduos, descaracterizando, e depois essas peças são vendidas e o dinheiro vai para financiar o custeio da casa. Então, mostra, né, um exemplo de economia circular que gera tanto um benefício ao meio ambiente, como, né, a oportunidade para a pessoa aprender um trabalho e um dinheiro para que se mantenha uma instituição. Isso tudo por quê? Porque existe política pública, existe intencionalidade, existe vontade de fazer. Então, não sei, né, se o professor concorda, mas eu acho que muitas coisas são plausíveis. O que falta mesmo é intencionalidade, né, de implantação de políticas públicas. Né? É isso. Muito obrigado, Walter, pelo seu contributo e por trazer esse exemplo concreto. As políticas públicas são essenciais, quer à escala local, quer à escala regional, quer à escala nacional, que promovam esse tipo de atividade, não é? Esse exemplo é um exemplo excelente. Há outros exemplos que são que são muito conhecidos na literatura, eu não os referi, mas são os repair cafés, em que a pessoa leva, não vai apenas trocar, mas está muito associado a isso que o Walter apresentou, que leva o seu equipamento eletrónico para reparar. Mas não é só reparar eletrónicos, pode levar, sei lá, uma peça de roupa que está estragada e vai tentar arranjá-la nesse repair café. Portanto, esses repair cafés que são muito frequentes em muitas geografias do mundo, tem esse propósito de reparar antes de tornar um resíduo, não é? Não é apenas entregar para ser reciclado ou para outro destino, mas também para reparar, não é? E esses repair cafés têm uma presença cada vez maior em todo o mundo e que decorrem, nesse caso, às vezes podem decorrer de políticas públicas em articulação com o município, noutros casos são organizações não governamentais que têm um papel também muito importante. Em particular as organizações do terceiro setor, não é? As organizações não governamentais que podem ter um papel determinante. Elas refletem essa vontade dos indivíduos se organizarem em prol de uma determinada causa ou atividade, não é? E, portanto, mas se for feita em articulação com políticas públicas, nomeadamente com preocupações de sustentabilidade e sociais, estou certo que é o caminho certo, não é? Obrigado, Walter, pelo seu exemplo. Muito bem. Agradeço, então, mais uma vez, a sua excelente palestra, muito interessante, estimulante. Obrigado, Nemésio. Nós temos uma disciplina aqui de avaliação de impactos ambientais e vamos incorporar algumas coisas que você colocou que eu achei muito importante. Bom, e a gente vai em outubro, né, lá no Congresso. Vemos em Brasília, Nemésio. Tá certo. Então, muito obrigado a todos aí e até a próxima, ok? Muito obrigado também, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, professor. Foi um prazer estar convosco. Professor. Excelente. Obrigado. Tchau, pessoal. Até logo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado. Muito bem. E aí, Bilu, como é que você está? Tudo bem? Então tá bom, Bilu. Grande abraço e bom final de semana para você, para a Vera, para todos. Um abração. Tchau, tchau.